você pudesse, assim, elencar as três reportagens assim, que você fez, que você fala, nossa, aqui eu destruí, aqui eu acabei com tudo. Teve uma que eu fiz na televisão sobre empreendedorismo. Eu tenho um ranço dessa palavra, mas tudo bem. Empreendedorismo em Araguaína. A gente conseguiu, eu fiz uma reportagem de 2 dias. Para o repórter da televisão local, 2 dias de reportagem é muito tempo. É muita coisa. Por quê? Porque geralmente a gente faz um material só num dia. São 3, 4 matérias por dia. E a gente 2 dias dedicados apenas à produção desse conteúdo aí. E a gente conseguiu ganhar um prêmio com esse conteúdo. Eu venci, aliás, o Tocantins venceu, porque na verdade eu venci no Tocantins o prêmio Sebrae de Jornalismo e vencemos na região norte também com essa reportagem, concorrendo só com a galera. A gente perdeu para a Globo. Então a afiliada perdeu para a Globo, a gente concorreu com a Globo. E foi uma matéria bem bacana, que a gente mostrava algumas iniciativas de jovens e de araguainenses, né, investindo. Então tinha um cara que estava investindo numa sorveteria, um cara que estava investindo em água de coco. A gente visitou uma fábrica de água de coco e tinha um jovem que estava investindo em mudas de plantas. Então a gente foi no viveiro e a gente mostrou essas várias realidades dessas pessoas buscando investir em Araguaína, acreditando no potencial da cidade, acreditando no potencial delas também como empreendedoras. E assim, o resultado foi bastante legal, assim, e a gente conseguiu vencer o Prêmio Sebrae. Agora, assim, marcantes mesmo, além dessa daí, teve uma outra reportagem que eu fiz num presídio lá de Tocantinópolis. Essa me marcou bastante, porque eles estavam insatisfeitos com a direção da unidade e eles só confiam no repórter. Quando a gente chega num presídio, o preso, ele vê na gente a esperança de que eles sejam ouvidos. De ter voz, né? Não. De eles terem voz. E eu lembro que eu entrei na delegacia, porque o presídio é aqui e a delegacia era junto. E na delegacia estava tão lotado o presídio que os presos estavam na delegacia. E eu lembro de entrar lá para próximo da cela e entrevistar os presos dentro da cela. Nossa, que da hora, hein? Que da hora. E aí eu coloquei o microfone assim, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com muito medo. Muito medo mesmo. Você tinha quantos anos na época? Isso foi em 2000 e... não lembro, não vou lembrar. Mas foi assim que eu estava na televisão, né, nessa época, fazendo reportagem para televisão. Mas já vai fazer um tempinho, já vai fazer uns 7, 8 anos. Lá em Gurupi? Não, em Tocantinópolis. Foi no presídio de Tocantinópolis. E eu estava lá com o microfone dentro da cela, dando voz para aquelas pessoas que são tão marginalizadas, são tão estigmatizadas, que é a população carcerária. E aí os caras só abriram, assim, desabafaram mesmo, falando que eles não tinham alimentação, que eles viviam superlotado, que se alguém passasse mal ali, eles não tinham ninguém para acolher e que eles iam... Enfim, eles usaram o microfone, eu coloquei mesmo para eles falarem, porque assim, era uma oportunidade de eles poderem ser ouvidos. Então aquilo me marcou bastante, entendeu? Uma outra reportagem foi sobre crianças abandonadas. Eu fiz uma matéria uma vez sobre crianças abandonadas e quando eu cheguei no lar dessas crianças, teve um molequinho assim, sei lá, 1 ano e pouquinho, que ele veio me abraçar. Cara, aquilo destruiu ali, sabe? Ele tinha sido abandonado pelos pais. Nossa, é triste. E ele veio, me abraçou e... Sabe, sentiu o afeto de uma criança no meio do seu trabalho, você está trabalhando, você vai mostrar. Eu ia falar um pouco sobre a realidade do abandono de algumas crianças e adolescentes, né, aqui no Tocantins. E esse molequinho lá veio me abraçar e isso me tocou muito, sabe? Então, assim, são 3 reportagens assim, que me marcaram bastante. Essa sobre o empreendedorismo, essa outra a respeito eles estavam querendo fazer um motim no presídio. Quem foi a ideia dessa matéria? Foi a produção da televisão. A produção, geralmente a gente ficava sabendo, né, do que estava acontecendo. Porque uma coisa é o que chega de informação oficial. A informação oficial é tudo bonitinho. Tá ótimo. Perfeito, o presídio é maravilhoso. Os presos comem toda hora, tem cama, colchão.
Outra coisa é aquela informação que chega pelo telespectador, pelo espectador, pelo ouvinte. E aí a gente ficou sabendo que realmente a situação lá era muito delicada, por isso que os presos viviam fugindo pelas janelas do banheiro, enfim, cavavam buraco, faziam o que... Mas assim, e essa terceira matéria aí, a respeito das crianças abandonadas, foram reportagens que me marcaram bastante como profissional. Sem contar nas tragédias, né? Eu deixei as tragédias de lado, porque eu tô contando lá no Twitter, toda semana um fato que eu conto no Twitter, as threads, são matérias mesmo que eu fiz, né? Então, assim, histórias que eu tenho buscado resgatar, porque me marcaram jornalisticamente falando. Inclusive, então, assim... engrandecedor pra caramba, né? Muita gente não conhece as histórias que o povo não conhece. Por exemplo, aquela que eu contei do rapaz lá que foi engolido por um jacaré. Isso aí eu não sabia. Essa eu não vi. Eu contei a história de um ele veio de Brasília, veio pra cá, pro Tocantins, ficou um acampamento. De repente o cara saiu de manhãzinha, né? Todo mundo no acampamento. Ele saiu, foi pra beira do Rio Javaé, aqui na região do Vale do Araguaia, Araguacema, se eu não me engano. E o jacaré engoliu o cara. Ele Desapareceu, foi procurar, depois descobriu que os restos mortais encontrados dentro da barriga do animal era de uma pessoa. Caraca. Então isso me marcou bastante, que eu fiz essa matéria, eu contei essa história lá, né? E teve uma outra história que eu contei também, infelizmente são fatalidades, mas é interessante resgatar pelo contexto histórico que elas representam. Sim. Então assim, por exemplo, acidentes aéreos. Eu contei a história lá de um acidente aéreo envolvendo um avião monomotor que caiu no quintal de uma casa em Araguaína, matou uma criança nessa época. Também me marcou bastante a contar a história dessa criança, né? Que ela estava brincando com os irmãos dela e de repente caiu um avião no quintal, em cima da menina. Qual a chance de um avião cair no quintal de uma casa e matar uma criança? Tá. Aí depois esse mesmo piloto que tinha caído lá, caiu em cima de uma outra casa, né? No ano seguinte. De uma casa também? Uma casa. E morreram 4 pessoas. Todos que estavam dentro da aeronave morreram. Pensei que incluindo o piloto. Se o piloto estivesse vivo, eu ia pedir para ele só parar, né? Não, esse foi, eu pesquisei para fazer a thread, né? E ele foi o terceiro acidente dele. Então foram 3 acidentes. Nossa. E o último foi fatal para ele também e acabou morrendo outras pessoas. Então assim, a gente conta muita história trágica também, mas a gente conta histórias boas, por exemplo, histórias né, que engrandecem a gente. Então assim, eu busco lá sempre estar repercutindo quando eu vejo um tocantinense brilhando. A gente às vezes vê um tocantinense aí se destacando pelo que ele tem realizado, pelo trabalho, às vezes até pelo esporte mesmo. Recentemente eu coloquei lá uma atleta aqui de Palmas que estava disputando o Pan-Americano. Então assim, histórias que motivem, que inspirem, né? Que sejam histórias engrandecedoras e que a gente possa ver no nosso povo aquilo que muitas vezes é ignorado, que é a nossa capacidade, o nosso potencial, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que eu publico fotos? É só caçar likes? Não, gente, eu publico fotos que eu faço de Palmas porque eu quero que as pessoas tenham uma identidade com a cidade. Que elas criem essa identidade. Nós estamos numa capital nova, jovem. Em crescimento. Absurdo. Então, assim, às vezes a pessoa sabe mais sobre outro lugar do que sua própria cidade. Então, assim, todo aquele conteúdo é voltado para a pessoa criar uma identificação com a sua cidade, para ela gostar da sua cidade, achar um máximo a sua cidade, né? Eu moro aqui em Palmas, né? Minha cidade tem praias, tem um pôr do sol lindo. Então, assim,